Boa tarde renovada a todos. Vamos dar início à segunda parte deste colóquio, desta vez com um painel em que irão participar 3 especialistas, o professor Adalberto Dias de Carvalho, a professora Maria Luísa Branco e o professor Silvério Rocha e Cunha. Já farei as apresentações, por agora é só dar uma ideia, de quem é que vai colaborar. Talvez que a melhor maneira de enquadrar este painel seja exatamente através de um texto que aqui está num dos cartazes que foram elaborados exatamente para publicitar o colóquio, e eu vou-me socorrer aqui deste texto exatamente para fundamentar a pertinência do painel. Diz o seguinte: Democracia e Educação, livro emblemático de John Dewey, assinala em 2016 o seu centenário. Trata-se de uma obra em que Dewey espelha as suas perspectivas sobre a educação, destacando-se a proposta de uma educação pública de qualidade para todos e todas, tomando os estudantes com um papel decisivo e decisor na construção contínua de experiências de aprendizagem partilhada, em comunidade consolidada e aperfeiçoada pela comunicação, promotora de uma concreta vivência democrática. Quem assistiu à conferência do professor Nóvoa, com certeza que facilmente conseguirá rever aqui algumas das palavras-chave e das ideias-chave que o professor Nóvoa apresentou na sua conferência. Continuando o texto, diz ele o seguinte: Dewey contribui de forma inquestionável para o pensamento articulado sobre educação e sobre teoria política, oferecendo-nos o pretexto para este colóquio interdisciplinar em que se cruzam olhares de especialistas da comunidade académica. Fundamental esta parte do texto, particularmente esta ideia das palavras interdisciplinar e a ideia de cruzar olhares de especialistas da comunidade académica com perfis diferenciados. E é nesse sentido que vale a pena agora olhar aqui para os currículos sucintos dos intervenientes neste painel, que são, como eu já disse, o professor Adalberto Dias de Carvalho, que está aqui à minha direita. O professor Adalberto Dias de Carvalho é professor catedrático aposentado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde é também investigador e coordenador do Gabinete de Filosofia da Educação do Instituto de Filosofia. É ainda professor convidado da Universidade de Rouen, França, e da Universidade Católica, e professor coordenador com agregação do IS7. Isto está correto? IS7. Doutorado em Filosofia pela Universidade do Porto, tem exercido diversos cargos e funções de relevo a nível do ensino superior, como a presidência do Instituto de Filosofia da FLUP, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, da Comissão Instaladora da Escola Superior de Educação do Porto, em 1990, e do Conselho Científico do IS7, ou vice-presidência da Comissão de Avaliação Externa do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, entre muitos outros cargos.
É autor de variados artigos científicos e de diversas obras nacionais e internacionais nas áreas da filosofia e das ciências da educação, sendo autor de inúmeros livros. Portanto, a professora Adalberto Dias de Carvalho tem um perfil marcado por uma vasta obra, naturalmente relacionada com a filosofia da educação e, certamente, passando também por John Dewey. A seguir, a professora Maria Luísa Branco. É professora auxiliar no Departamento de Psicologia e Educação da Universidade da Beira Interior. É investigadora no LabCom IFP, Comunicação, Filosofia e Humanidades. É diretora do mestrado em Supervisão Pedagógica e do doutoramento em Educação. É editora associada da revista Psicologia e Educação. É doutorada em Ciências da Educação pela UBI. Interessa-se por temáticas diversas, entre elas a formação de professores e a educação progressista, tendo a obra de John Dewey como um dos seus objetos de estudo. Entre as diversas sociedades de que é membro, destacamos hoje aqui a Sociedade John Dewey Society. Então, digamos, um membro, ou uma participante adequadíssima para estar aqui neste painel. E, finalmente, alguns aportes curriculares relacionados com o terceiro painelista, o professor Silvério Rocha e Cunha, que praticamente todos os participantes já conhecem. O professor Silvério Rocha e Cunha é doutor em Teoria Jurídico-Política, portanto traz-nos um olhar já um pouco diferenciado. É professor associado da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora, da qual é o atual diretor. É membro integrado do Centro de Investigação em Ciência Política, Rede FCT, da Universidade do Minho e Universidade de Évora. Portanto, numa ligação entre as duas universidades. Desenvolve investigação e orienta teses e dissertações, tendo como temas de interesse a teoria política, a filosofia do direito, a filosofia das relações internacionais e a ciência política. É autor de diversos livros, particularmente em torno da temática central da cidadania, o que o coloca bem situado para nos proporcionar um olhar cruzado sobre a política à luz de John Dewey. Portanto, todos os nossos três convidados têm perfis que justificam, como seria de esperar, a sua participação nestes painéis, mas que ao mesmo tempo também justificam a natureza cruzada que com certeza nos vão proporcionar sobre a obra do grande pensador que foi John Dewey. Então vamos começar pela contribuição do professor Adalberto Dias de Carvalho. Muito boa tarde e, antes de mais, muito obrigado pelo convite, Sra. Professora, pela gentileza que teve em me solicitar a minha participação hoje aqui. A minha participação. Agora já não. Desliga. No outro. Não, está bem. Vamos ver, uma disfuncionalidade técnica da minha parte. Muito obrigado. Mas agradeço então pessoalmente a gentileza do convite que me dirigiu, e é com muito prazer, e agradeço também as palavras de apresentação que o Sr. Professor também acaba de fazer. Saúde a mesa, saúde todos e todas as presentes. Dentro do tempo que disponho, eu pensei, tenho de fazer uma opção, naturalmente, e defender um certo ponto de vista, como há pouco dizia o professor António Nova. Ou seja, defender uma tese, uma posição. Não pelo prazer de defender uma tese, uma posição, mas porque possa ser útil para o nosso debate.
E parte, aliás, de diálogo que hoje, até na parte final do debate que houve na sequência da conferência do professor António Nóvoa, se levantou a propósito precisamente das perguntas, etc. Ora bem, o que eu quero dizer é o seguinte: a educação, tal como ela se processa, pelo menos na sua forma tradicional, é uma educação, e a educação escolar, na sua maioria, ou na sua quase maioria, se processa no sentido de conseguir, ou de se obter da parte dos alunos, capacidade de darem respostas. Não é? Capacidade de darem respostas. Curiosamente, a capacidade, o desenvolvimento da capacidade da competência de interrogação, de interpelação, de perguntar seriamente, não é aquela que é não é aquela que é favorecida. Pelas razões que nós sabemos, que aqui já foram amplamente referidas. E foi isto que me levou a tentar olhar, ou a olhar de novo, na sequência do colóquio que houve na Covilhã, precisamente sobre a temática congénere, a obra de John Dewey, no sentido de ver qual é a atualidade deste pensador. E daí o título que eu lhe dei, as contemporaneidades de John Dewey, jogando aqui com os plurais e os singulares. Para dizer o seguinte, eu não esqueço o que comecei por dizer antes. Claro que, quando se comemora uma efeméride, quando se comemora designadamente a obra de um autor, o normal será, se está a ser comemorado, fazer dele, em relação a ele ou a ela, mas nesse caso a ele, um discurso laudatório. Não é? Pronto, sim senhor, foi uma obra importante, que foi importante na sua época, mas que ainda continua a ser importante hoje em dia, etc. Pronto, seria banal eu dizer isso. Eu não digo que isso não deva ser dito e que isso não seja uma realidade em relação a John Dewey, mas eu gostava de ir um pouco mais além, a propósito dessa contemporaneidade de John Dewey, ou das contemporaneidades de John Dewey. E começava a esse propósito, muito sinteticamente, tem de o ser, por referir o seguinte: eu distingo contemporaneidade de presente. Não é? E em que medida? Vários dos meus amigos aqui presentes já sabem que eu várias vezes defendo este ponto de vista. Nesta medida, nós podemos viver todos o mesmo presente, mas não sermos todos contemporâneos relativamente a esse mesmo presente. E, claro que a esse propósito podemos dizer, uma das condições, obviamente, é ter o acesso aos bens, enfim, aos benefícios que este presente nos pode dar, mas indo para além disso, que também é muitíssimo importante, não discuto, mas não é isso que aqui me traz, eu também definiria a contemporaneidade, ou ser contemporâneo, por ter o acesso, por essa ideia de ter o acesso crítico interpelante a esse mesmo presente. Quer dizer, ser contemporâneo, no sentido que eu lhe quero dar, aqui, e esta valência que eu vou valorizar, é neste sentido. Ter a capacidade de interpelar o presente que se vive, o presente histórico que se está a viver. E nesse sentido, enfim, para quem for de filosofia, só recordava a ideia de atual, que autores como o Deleuze ou Nietzsche referem, e até o inatual, enfim, mas para clarificar o que eu quero dizer. Mas, a esse propósito, eu partia do seguinte, para objetivar o que quero dizer, indo a John Dewey, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Dewey é um homem extraordinariamente crítico em relação à sua época, à época em que ele viveu, historicamente. E é-o por diferentes maneiras. Quer por aqueles pensamentos e autores que ele seguiu e que ele admirou, quer também por aqueles que ele criticou. E também por aqueles que o criticaram e aqueles que o atacaram. Porque há várias maneiras de criticar. E é isto que faz também a nossa contemporaneidade. Quer por aquilo que nós aceitamos, quer por aquilo que nós rejeitamos. Quer por aquilo que os outros aceitam em nós, quer por aquilo que os outros rejeitam em nós. É tudo isto, este conjunto, que faz a nossa contemporaneidade. É isso que nos coloca em situação, não é? Em situação, de um ponto de vista crítico, no presente que estamos historicamente a viver. Ou seja, ser contemporâneo não é apenas ter uma identidade ligada a um dado presente. Não, é mais do que isso. Ora, em relação a John Dewey, há um aspecto, e permite-me fazer uma transição da filosofia para a educação, dizendo o seguinte: Dewey é extraordinariamente crítico, como nós
muitos de nós estamos aqui, ou todos nós saberemos, é extremamente crítico em relação à tradição filosófica, por exemplo, alemã. Extremamente crítico. É muito crítico em relação a Kant. Ele considera, inclusivamente, que foi precisamente, ou que terá sido precisamente, o esquematismo, a rigidez do pensamento kantiano, e não só, mas desse caso kantiano, como estou agora a recordar e a referir, para não posso ir a todo lado, que ele considera um dos responsáveis, precisamente até pela Primeira Guerra Mundial e pelos grandes desavenças que há, ou pelo clima de violência que na Europa imperou, não é? E que veio, isso escrito exatamente na altura da Primeira Guerra Mundial, que teria vindo a culminar precisamente na Primeira Guerra Mundial. Ora bem, ele critica, não é? Ele critica, de uma forma geral, o idealismo alemão, precisamente por isso, pelo seu caráter abstrato, pela sua ausência de ligação à prática, pela sua ausência de relação com a prática e pela sua rigidez. Ele é muito crítico em relação ao pensamento alemão. De parte dos pensadores da época, muita coisa lhe foi devolvida, não é? O Heidegger criticou duramente, não é? No caso da Inglaterra, o Russell criticou duramente, consideravam pura e simplesmente um pensador de segunda classe ou terceira, quer dizer, um pensador inferior, sem grande interesse, não é? É mais ainda até como representante de um capitalismo, de um certo liberalismo e de um certo capitalismo americano. Erro grande, um erro enorme, como aliás aqui já hoje foi relativamente referido a propósito da caracterização do que é o neoliberalismo, que era o liberalismo de John Dewey. Não tem a ver nada com o neoliberalismo. Ora bem, responde a toda esta gente, mas a verdade diz, critica-os de uma forma geral, precisamente pelas razões que eu disse, mas sofre também os ataques do neopositivismo, de uma série de correntes das filosofias da linguagem nascentes, e a verdade é que John Dewey se conserva como um pensador não respeitado por uma grande parte, exatamente, da ortodoxia ou das escolas filosóficas da sua época. Bem, eu pessoalmente considero que esta, e desculpem a provocação, que esta é uma das razões importantes a considerar, é porque precisamente John Dewey era um filósofo. E ao ser um filósofo, ele não foi aceito pela interpretação que ele fazia, justamente pelo questionamento que ele fazia das escolas filosóficas institucionalizadas da sua época, que, como sempre, como também na nossa época, funcionam de uma forma corporativa. Mas não há filosofia em corporações. Pode haver outra coisa, ideologia, etc., mas não há filosofia em corporações. Ou seja, nas corporações há obediência a princípios. Se há algo que John Dewey rejeitava, é precisamente a obediência. E rejeitava, inclusive, a obediência à razão arquitetónica, à razão rígida, à razão de Kant, da crítica, designadamente da crítica de Kant. Que Kant considerava que a obediência, a submissão a essa mesma razão, era condição da própria liberdade. E, portanto, que a educação era mesmo isso, como nós sabemos, era precisamente educar as crianças e os jovens para acederem às leis abstratas e universais transcendentais da razão. Isto é algo que é claro em Kant, depois aparece nas pequenas obras que Kant nos deixou ficar, ou que os seus discípulos nos deixaram ficar a partir daquilo que ele disse, mas é absolutamente rejeitado pelo nosso autor. O que é que me parece interessante, a este propósito, eu gostava daqui de os trazer. Há um autor relativamente contemporâneo, Michel Foucault, que descobre um dia a importância de um escrito menor, precisamente de Kant, que é, traduzindo em português, o que são as luzes. Não é? O que são as luzes. E considera, esse artigo está publicado, esse artigo, como é que surge? Surge por uma interpelação que é feita por um jornal alemão, no sentido de colocar a pergunta, e sugere e pede às pessoas para responderem a esta pergunta: o que são as luzes? As luzes, é a época das luzes, não é isso que estamos a falar. Entre vários, um que responde é Kant. E o artigo que nós hoje, o livrinho que nós temos, é precisamente o que são as luzes, é esse artigo. É o texto desse mesmo artigo. O que é que Michel Foucault faz uma leitura atentíssima, minuciosa deste mesmo trabalho, e diz: é curioso o seguinte, como esta obra menor na filosofia de Kant, porque é menor, elas são as críticas, não é? Como é que nesta obra aparece, da parte de Kant, algo que é absolutamente inovador na história do pensamento. E o que é? E já vão ver porque é que eu estou a falar nisto. É que Kant coloca a pergunta, e o que valoriza é a pergunta: o que são as luzes?
Ora bem, as luzes, vamos continuar a seguir o pensamento de Foucault a esse propósito, não é nada mais nada menos do que a modernidade. Mas modernidade não no sentido das épocas históricas que nós sabemos, não, é o que é a contemporaneidade. Ou seja, Kant inaugura com este mesmo artigo e com a valorização desta pergunta a interpelação sobre o que é o meu presente, o que é o nosso presente, o que são as luzes, o que é a contemporaneidade. Ora bem, isto, curiosamente, é a vertente mais inspiradora ou mais importante que aparece no pensamento de John Dewey. Ironia do destino. Kant, o autor tão criticado por John Dewey, é por esta vertente. Se nós aceitarmos a interpretação de Michel Foucault sobre este texto de Kant, o que são as luzes, é curiosamente aquele que também nos traz precisamente esta ousadia, não é, de interpelar o presente. E ousadia, e porquê? Na medida em que aquela que é a mensagem das luzes e que aparece desta forma também traduzida neste trabalho é a ousadia de saber. Ter a ousadia de saber. E ter a ousadia de saber é precisamente ter a ousadia de perguntar, de questionar, de interrogar. Não é? De questionar e de interrogar. O que acontece aqui é que, precisamente na obra de John Dewey, aparecem passagens importantíssimas em que retoma, de alguma forma, aquela que é a mensagem deste trabalho de Kant. E que é o seguinte, é que ousar saber é ousar perguntar, interrogar, interpelar, não dentro dos limites, mas para além dos limites. Não é? Isto é extremamente importante. Ou seja, ousar questionar aqueles que são os parâmetros da comunidade, da escola, da vida em sociedade em que nós vivemos. Não é? Ousar interrogar, ousar questionar. E ousar questionar, ousar interrogar é pôr em causa, precisamente, é pôr em causa precisamente esses mesmos limites. Ou seja, aqui é que nasce, ou que emerge aquilo que é, que podemos e temos de considerar como sendo a liberdade. Como sendo precisamente a liberdade. A liberdade surge no exato momento em que o indivíduo, a criança, através da educação, que é esse deve ser um dos grandes objetivos da educação, ela ganha esta competência, esta capacidade para não se sujeitar docilmente, ou seja de que forma, ao poder do terceiro. Há bocado falava em autoridade, poder, a questão coloca-se aqui. A questão coloca-se precisamente aqui. Ora, é por isso, penso eu, que John Dewey valoriza tanto a importância da problematização em educação, ele valoriza tanto a questão do afrontamento, ou do enfrentar das dificuldades como meio, como via da aprendizagem, e mais ainda, inclusivamente, ele convida que na educação as crianças e os jovens se confrontem com as perplexidades do próprio real. Ou seja, esta área de instabilidade que a vida real traz-nos ou nos leva, ou para a qual nos transporta e na qual temos de ter a capacidade de apreender de uma forma crítica. Ou seja, e respeitando o tempo, aquilo que aparece como importante no pensamento de John Dewey, considero eu, na sequência destes pressupostos que até aqui desenvolvi, é esta ideia de considerar que a atitude do ser contemporâneo, o comportamento do ser contemporâneo, é utilizar precisamente a filosofia e o pensamento filosófico como na sua vertente crítica, no sentido de considerar que na vida nós temos uma tarefa a desempenhar. E essa tarefa é precisamente a tarefa da interrogação filosófica que problematiza a relação do presente, a relação com o presente e o modo de ser histórico em que nós vivemos. No sentido de isso nos permitir que nós nos constituamos como nós mesmos e que, portanto, nos constituamos como seres autónomos. Ou seja, a verdade
é que, desta forma, se recupera de alguma maneira o sentido do ethos grego, que é o considerar que a nossa vida presente, a nossa vida como seres contemporâneos, mas no sentido, nossa vida como seres contemporâneos, tem a ver com o ser capaz de ter uma atitude heroica, no sentido de heroicizar a nossa relação com esse mesmo presente, no sentido de heroicizar, porque o herói é aquele que desafia os limites, não é? No sentido de, portanto, ter essa atitude heroica relativamente a esse mesmo presente, que nos permite construir dessa forma livre a nossa própria autonomia e a nossa própria identidade como seres críticos, como seres autónomos, como seres independentes, como seres capazes de construírem sentido, seres capazes de fazerem sentido. E, assim sendo, o que acontece é que John Dewey é capaz de... Ele passa a época histórica em que vive, a época designadamente entre as duas guerras, sendo capaz de interrogar o seu próprio pensamento inicial, o seu próprio otimismo que ele tem no final da Primeira Guerra Mundial, mas que tomba, que cai numa perplexidade que leva na tentativa de explicar o que acontece à humanidade quando retorna ao ambiente de violência com a Segunda Guerra Mundial. Julgo que, nesse sentido, a importância de John Dewey foi exatamente no sentido de defender e de nos dar a possibilidade de nós compreendermos aquilo que é a pluralidade dos tempos que se vivem no mesmo presente. Ou seja, a conflitualidade das tendências que se vivem no mesmo presente. O que nos obriga, na realidade, a libertar-nos de qualquer estado de subordinação e, nesse sentido, de encararmos a democracia não como uma simples forma de governo, como ele próprio diz, mas antes de tudo, como um modo de vida partilhado de experiência, em comum. A democracia é, nesse sentido, para ele, um processo em contínua construção. E a sabedoria filosófica não se reporta, então, simplesmente a coisas que já existem, mas, sobretudo, a um futuro que se deseja e convictamente se pretende realizar. A sabedoria reporta-se, assim, à relação entre o que atualmente existe e o que os nossos ideais revelam como sendo possivelmente válido. É este o papel da filosofia na inspiração dos projetos educativos libertadores e, nesse sentido, a contemporaneidade de John Dewey não é uma contemporaneidade apenas por as questões que nos coloca, os caminhos que nos apresenta permanecerem válidos na sua própria formulação. Mais do que isso, a contemporaneidade de John Dewey vem do facto de ele trazer para a educação esta ideia de que ser contemporâneo é ter a capacidade de interpelar, de interrogar o próprio presente em que se vive. E, nesse sentido, a contemporaneidade de John Dewey não vem, muitas vezes, pelas respostas que ele dá, no sentido de ver se as respostas que ele deu são válidas ou não para a situação contemporânea, mas vem no sentido de John Dewey nos ter trazido uma filosofia da educação, volto a dizê-lo, em que a relação com o presente é sempre uma relação interrogativa e essa relação interrogativa e indagadora é ela própria contínua e presente em toda a humanidade nas diferentes épocas históricas em que vive. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Íamos agora ouvir, então, o contributo da professora Luísa Branco. Boa tarde a todos, acho que já é quase boa noite. Eu iniciaria a minha comunicação cumprimentando os organizadores deste colóquio, em especial a professora Ana Paula Canavarro, que teve a gentileza de me convidar. É com grande satisfação que me associo à terceira conferência, segundo as minhas contas, que é realizada em Portugal para celebrar o centenário da publicação da obra Democracia e Educação de John Dewey,
que ocorreu em 1916. Não estava à espera que houvesse nenhuma celebração, já houve 3 e acho que vai haver 4. Fico muito contente com isto, acho que é bom replicar as boas iniciativas. Bem, é um bocado ingrato falar depois do professor António Nóvoa e do professor Adalberto Dias de Carvalho, mas vou fazer o meu melhor. E vou centrar a minha comunicação na clarificação de um nexo profundo entre democracia e educação, que atravessa todo o pensamento do autor e que está plasmado no título da obra cujo centenário assinalamos e que eu acho que é muito importante clarificar. Esta é, nas palavras dos organizadores deste colóquio, uma obra emblemática e eu recordo que, segundo o próprio Dewey, corresponde à melhor tentativa para sumariar a sua posição filosófica. Não é por acaso que ele junta os 2 conceitos na mesma obra. A relação íntima entre os conceitos de democracia e educação tem consequências profundas na organização das aprendizagens e dos ambientes educativos, ou seja, na proposta educativa de Dewey, com a qual podemos continuar a aprender e que permanece um desafio à educação atual. Era bom que não permanecesse, era bom que as coisas já se tivessem efetivado, mas apercebo-me que ainda há muito por fazer. Começarei, pois, por tentar estabelecer a relação profunda existente entre democracia e educação no pensamento de John Dewey. A explicitação desta relação remete para a clarificação de uma relação anterior, que é a relação íntima e vital entre filosofia e educação. Se a filosofia é sabedoria, wisdom, como diz Dewey, ou seja, a visão do melhor tipo de vida, da vida que realmente vale a pena ser vivida, a educação cuidadosamente guiada deve ser encarada como a praxis do filósofo, ou seja, a experiência do que permite corporizar aquela visão. E não é por acaso que os grandes filósofos, a começar por Platão, desenvolveram filosofias da educação. E há filósofos que se esquecem disto. Quando eu incentivei a comemoração do colóquio na minha universidade, os filósofos ausentaram-se. Influenciado pela perspectiva da psicologia funcional, Dewey sustenta na sua Ética, e este é um texto de 1908, que ele escreveu em colaboração com Safts, que, dada a natureza inerentemente social do ser humano, o eu encontra o seu bem no bem dos outros, pois um ato que prejudica os outros acaba também por prejudicar o próprio agente, limitando os seus interesses e poderes sociais e negando-lhe aquilo que, nas palavras do autor, constitui uma vida plena. E o que é uma vida plena? É uma vida contínua, no sentido em que as suas próprias aspirações esbarram com a falta de colaboração dos outros. Nesta linha de pensamento, o bem social, isto é, o bem de todos os que são afetados por uma ação, é o único bem que cumpre os requisitos de um fim simultaneamente inclusivo e passível de ser expandido. O caráter democrático aparece assim como a expressão da realização do eu moral, considerando Dewey que a pessoa genuinamente moral é aquela na qual o hábito de perspectivar as suas capacidades e hábitos do ponto de vista social está firmemente enraizada e ativa. Para o autor, por conseguinte, o homem só pode realizar-se numa sociedade democrática, entendida como um ideal moral, que envolve uma clara consciência da vida comunitária em todas as suas implicações. Só uma sociedade na qual se verifica uma participação efetiva dos seus membros pode favorecer simultaneamente a expressão plena e livre da individualidade dos sujeitos, assim como a harmonização das suas capacidades através da cooperação. A superioridade da sociedade democrática reside no facto de permitir simultaneamente o crescimento da experiência individual e da experiência coletiva. Eu abriria aqui um parênteses para esclarecer que o fascínio pelo método científico como modelo de indagação presente na obra de Dewey tem igualmente de ser compreendida à luz do papel concedido à relação entre sociedade democrática e formação do caráter democrático. John Dewey considera que a ciência não proporciona apenas ao homem os meios para exercer um pensamento efetivo, como também constitui um bom exemplo do que é um grupo social com uma inteligência socializada. O pensamento científico é um refinamento do pensamento cotidiano, implicando o uso de um método particular, mas também a participação numa comunidade possuidora de virtudes cognitivas específicas, entre as quais há a destacar a indagação livre, tolerância à diversidade, opinião, comunicação livre, consideradas pelo autor como atributos de uma sociedade democrática. Por conseguinte, aprender a pensar cientificamente é importante para os membros de uma sociedade democrática, chegando o autor a afirmar que numa sociedade democrática cada homem tem de ser o seu próprio cientista.
À semelhança das comunidades científicas, também as escolas se devem organizar como pequenas comunidades científicas. Laboratórios de produção de conhecimentos, devendo os professores concentrar-se em ensinar as crianças a pensar cientificamente em sentido lato. Tudo isto parece um pouco datado, mas tem alguma pertinência atual. Curiosamente, o ensino do pensamento científico tem como principal finalidade, na perspectiva de Dewey, cultivar a capacidade das crianças para exercerem uma razão prática e deliberativa em situações morais, e adverte que a ciência não deve ser apresentada como um corpo de conhecimentos constituídos, mas como resultado de um método que promove o raciocínio moral. As sociedades democráticas aspiram a cultivar as disposições democráticas nas crianças em ordem a torná-las boas democratas. Ao ensinar-se as crianças a pensar, não se deve ir contra as suas inclinações, mas orientar estas ou configurá-las no sentido, desde o início, as iniciar no modo de viver conjunto característico da democracia, uma experiência da comunicação conjunta, de participação plena, que resulta no desenvolvimento do ponto de vista social e da deliberação moral. Para este intento, Dewey considera fundamental unir o que outras filosofias educacionais, que ele considera antidemocráticas, separaram, nomeadamente mente e corpo, teoria prática, cultura e utilidade. E para perceber melhor o que é que isto quer dizer, é importante esclarecer o conceito de experiência educativa em John Dewey e a sua relação com o caráter democrático, o que passarei a fazer de seguida. Na obra Democracia e Educação, Dewey considera que o que distingue a educação tradicional da educação nova, da educação progressiva, não é o recurso à experiência, mas a qualidade das experiências proporcionadas, ou seja, estes dois tipos de educação baseiam-se na adoção de duas visões distintas, duas filosofias da educação diferenciadas, entendidas como planos distintos para a educação. Apesar do relevo concedido à experiência no contexto da educação progressiva, não pode postular-se sem mais a equivalência entre experiência e educação. Há experiências que podem ser educativas e outras que são mesmo deseducativas. Interessa, pois, perceber o que torna uma experiência educativa, sobretudo porque, como refere Dewey, para a educação progressiva a aprendizagem corresponde a um desenvolvimento dentro, pela e para a experiência. Dewey recorre frequentemente ao termo crescimento para definir a educação, considerando, por conseguinte, que uma experiência deseducativa é aquela que para ou distorce o crescimento da experiência posterior. Educando por ordem decrescente, elencando por ordem decrescente as seguintes experiências. As experiências que produzem diferença, as que inibem a sensibilidade e a capacidade de resposta, as experiências que desenvolvem de forma automática uma competência particular do sujeito, estreitando o campo da experiência posterior, especialização precoce contra a qual ele se insurgiu, as experiências que, revelando-se em termos imediatos muito agradáveis, contribuem para a formação de atitudes frouxas e descuidadas, as experiências desconexas que dispersam as energias. O aspecto comum a todos os tipos de experiências deseducativas reside na ausência de conexão com a experiência posterior, ou seja, com a inibição do crescimento. O que faz então de uma experiência educativa é a capacidade de ser atrativa, mas também de não se esgotar em si mesma, promovendo a qualidade das duas características atribuídas por Dewey a qualquer experiência e que são a continuidade e a interação. A continuidade e a interação referem-se, respectivamente, às dimensões longitudinal e lateral da experiência. A continuidade tem a ver com a complexidade temporal que envolve qualquer experiência, isto é, o facto de esta se apoiar no passado e condicionar o futuro, em termos das atitudes, mas também no que se refere ao seu impacto sobre condições objetivas. Por exemplo, se eu aprendo alemão, a minha visita a um país onde esta língua é falada será objetivamente diferente do que seria se não falasse esta língua. Por sua vez, a interação designa a dimensão espacial da experiência, referindo-se às trocas entre o sujeito e o meio envolvente, quaisquer condições que interagem com as necessidades pessoais, desejos, propósitos e capacidades no sentido de criar a experiência. Dewey esclarece melhor o que se quer dizer com esta segunda característica, reforçando a sua inseparabilidade do conceito de situação.
Numa experiência é determinante o que ocorre entre o indivíduo e o seu ambiente, consistindo isso a situação do indivíduo. Uma situação educativa é, pois, caracterizada por uma adequação entre as características subjetivas do indivíduo e as condições que interagem com aquelas no sentido de as potenciar. Resumindo, o princípio da continuidade no processo educativo significa que o futuro tem de ser tomado em conta em cada estádio do processo educativo e que, num certo sentido, cada experiência deve fazer algo para preparar uma pessoa para experiências posteriores, mais amplas e com uma qualidade mais profunda. O princípio da interação torna claro que a inadequação do material e condições de aprendizagem às necessidades e capacidades dos indivíduos pode tornar uma experiência não educativa, quase tanto quanto a incapacidade do indivíduo se adaptar ao material ou às condições oferecidas. A educação progressiva, ao estar orientada para a ampliação da experiência humana, é, na sua essência, uma educação democrática, considerando o autor que as estruturas democráticas possibilitam uma experiência humana mais rica do que as autocráticas. Desse modo, não é indiferente se o processo educativo é conduzido de forma democrática ou não, pelas consequências que isso tem em termos da formação de interesses e na condução das atividades no seio da sociedade envolvente. A adoção de métodos democráticos é fundamental na construção de uma sociedade alicerçada em hábitos democráticos de pensamento e ação, sem que a democracia corra o risco de corresponder a uma fórmula esvaziada de conteúdo, reforçando-se com essa recomendação a ideia de democracia como forma de vida e como ideal moral, que é um aspecto central no pensamento de Dewey. Considerando que a não adoção de métodos democráticos equivale a um desperdício educacional, o autor salienta a importância de integrar as escolas na vida social e de estas assumirem consciente e responsavelmente o seu papel de instituições determinantes na configuração da ordem social futura. Com esse objetivo, sustenta que a escola deve consistir numa sociedade em miniatura, organizando-se como uma comunidade embrionária. Segundo ele, uma sociedade é um conjunto de pessoas unidas por estarem a trabalhar de acordo com linhas comuns, animadas de um espírito comum e com referência a objetivos comuns. A organização da aprendizagem em torno de atividades, como preconizado pela educação progressiva, e da resolução de problemas suscitada por essas atividades, conduz a uma assinalável alteração no ambiente escolar que se traduz num incentivo natural à assistência mútua, como forma de cooperação e associação, ao contrário do que se passava no registro da educação tradicional, marcada por um elevado grau de individualismo e de competição. Como resultado, assinala Dewey, na obra A Escola e a Sociedade, remetendo para a experiência da escola-laboratório que criou e dirigiu na Universidade de Chicago entre 1894 e 1904, um espírito de livre comunicação, de troca de ideias, sugestões, resultados de experiências anteriores bem ou mal sucedidas, torna-se a nota dominante nas aulas. Assiste-se assim a uma renovação da escola, que passa a estar organizada numa verdadeira base social, proporcionando aos estudantes vivências democráticas, em consequência da manutenção e renovação do sistema social. Mais lato, um aspecto fundamental desta concepção é a ênfase colocada na educação escolar como libertação das possibilidades do espírito humano e no fortalecimento da organização social, em detrimento de meros objetivos utilitários ou economicistas. Estas evidências são corroboradas pela experiência de professores que trabalham ou trabalharam em escolas progressivas e que partilham este tipo de filosofia e de organização das atividades de ensino-aprendizagem. Há alguns anos entrevistei vários docentes de escolas progressivas na cidade de Nova Iorque. Destacaria alguns dos testemunhos recolhidos e que evidenciam a estreita relação entre democracia e educação. Referindo-se à especificidade da educação progressiva, uma das professoras entrevistadas referiu: uma educação que é progressiva proporciona experiências, materiais e desafios que levam as pessoas a incluir o eu e o tu no nós, por iniciativa própria ou em resposta à iniciativa de outros, sem que a pessoa se sinta diminuída por ceder protagonismo, compreendendo e abraçando as perspectivas dos outros e unindo-se no sentido de fazer algo com essas perspectivas. Outra das entrevistadas destacou: a minha concepção de educação progressiva tem a ver com o envolvimento dos estudantes em tarefas significativas, que os habilitem a participar na sociedade, olhando em essencial para as questões da justiça social e do ambiente,
interessante é também salientar, e com isto termino, o que foi apontado como principal benefício deste tipo de educação. Bem, o benefício é que nós vemos jovens tornarem-se confiantes, questionarem, trabalharem em conjunto, vemos-los partilhar. Eu acho que o resultado mais importante da educação progressiva é ver os jovens formarem-se com uma profundidade de análise e uma paixão pelo mundo, e talvez cientes do que é o seu lugar no mundo e como é que podem contribuir. Pois, muito obrigado. Eu vou ser breve e vou tentar, digamos, abraçar o pensamento de John Dewey em 4 ou 5 tópicos, digamos assim, fundamentais, e que vou sintetizar. O título do meu texto, Sentido e Atualidade do Radicalismo Democrático de John Dewey num período de cultura intervalar, levanta logo 2 questões. A questão do que é o radicalismo democrático de John Dewey e a questão do que é a cultura intervalar. Antes disso, quero dizer que, como de manhã, ao princípio desta sessão, insinuei, de facto, John Dewey, que ficou conhecido pelas razões, aliás, que o Sr. Professor ainda agora esteve a explicar muitíssimo bem, ficou muito conhecido como pedagogo, menos reconhecido como filósofo, mas também a verdade é que pouco dele se fala da teoria política. E, no entanto, a obra dele é bastante densa e importante e põe questões muito relevantes no plano da teoria política e, inclusivamente, no plano da teoria política internacional. John Dewey tem ensaios, ainda do século XIX, que questionam o problema das relações da ética e da democracia, no âmbito do liberalismo, e até tem, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, muitos escritos sobre a Sociedade das Nações, sobre a ética e relações internacionais, etc, etc. Bom, portanto, mas eu não lhe chamei, não falei de sentido de atualidade do liberalismo de John Dewey, porque eu penso que o liberalismo dele é um liberalismo especial, dele e de alguns outros que na mesma época surgem a escrever de uma certa forma. E já direi o que é. O segundo ponto que eu quero esclarecer é a questão da cultura intervalar. Bem, o título da cultura intervalar é o título de um livro de Firlin de Figueiredo, literato de Firlin de Figueiredo, que nasceu em 1888 e morreu em 1967, português, e que passou grande parte da sua vida no Brasil, como professor também, e que escreveu em 1943 um pequeno livro, que é na verdade um ensaio, mas é um livro muito interessante, intitulado Cultura Intervalar. Em 43 ele escreveu este livro. Curiosamente, em 39, um outro autor, historiador, Edward Carr, britânico, escreveu uma obra que hoje é um clássico obrigatório no âmbito da teoria das relações internacionais, intitulado 20 anos de crise, 1919-1939. Ou seja, ele publica em 39, quando começa a guerra, este livro, e, curiosamente, referindo-se à mesma época. Firlin de Figueiredo, de facto, refere-se à época que medeia o fim da Primeira Guerra Mundial, e em 43 ele não diz ainda qual é o fim desse período, e compreende-se porquê, porque em 43 a Segunda Guerra Mundial ainda seguia o seu curso, ainda que o sentido da guerra tivesse sido invertido e fosse previsível a derrota dos países do eixo. Mas Firlin de Figueiredo continua a considerar que ainda se vive em 43 nesse tal período da cultura intervalar. O que é a cultura intervalar? Bom, fundamentalmente é para Firlin de Figueiredo um período negativo. Negativo porquê? Porque, no fundo, ele olha com muitos intelectuais europeus, Firlin de Figueiredo, e é importante começar por aqui para se perceber o que é que pensa John Dewey, porque eu penso que John Dewey supera esta noção. Firlin de Figueiredo, como muitos outros intelectuais europeus, ficaram muito machucados com o final da Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra que ainda hoje é muito estudada, porque tem causas que aparentemente são completamente ilógicas. A Primeira Guerra Mundial, como se costuma dizer, começou por ser uma pequena brincadeira, em que as cidades europeias mergulharam, pensando que iria durar umas 3 semanas, com umas centenas de mortos, e durou 4 anos, em condições atrozes, e que acabou por provocar uma matança de quase, hoje calcula-se que se pode aproximar dos 14 milhões de mortos, quase todos eles jovens. Provocou, é claro, a seguir veio uma grande crise económica nos países envolvidos, e, portanto, iniciou-se um período que, curiosamente, em que a sociedade europeia andava numa espécie de vertigem, porque é um período que realmente foi anunciado pela Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra estranha, táticas do século XIX, armas do século XX. É a primeira vez em que se utilizam armas bacteriológicas e químicas, é a primeira vez em que, portanto, em consequência das táticas do século XIX, é frequente morrerem 700 mil soldados em 3 dias.
é frequente um general de brigada cometer um erro tático e nesse erro morrerem 60 mil soldados. Tal como no século XIX, o número de baixas não importa. A sociedade europeia, na verdade, vive, digamos assim, acaba por olhar para essa guerra e quando ela acaba começa a ver as consequências dramáticas e trágicas do conflito. A verdade é que a sociedade europeia andava distraída, porque, de facto, uns tempos antes da Primeira Guerra Mundial começar, no princípio do século, muitos dos livros publicados por autores das elites políticas e militares de ambos os lados, sobretudo na Alemanha e em França, apontavam claramente para a guerra, glorificavam a guerra, numa visão claramente do século XIX. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra estranha, porque realmente é uma guerra que tem, da parte, digamos assim, dos seus contendores, tem qualquer coisa de paradoxal. Por um lado, realmente é uma guerra que começa com uma rigidez diplomática muito grande, uma guerra quase propositada, e depois acaba no meio de uma completa, digamos, no meio de um turvelinho revolucionário. Porquê? Porque era uma guerra insustentável, uma guerra que, como digo, foi uma matança enorme, criou uma grande depressão coletiva nos países que entraram em guerra concreta mesmo. É bom lembrar que nessa época os regimentos eram formados pelos jovens da mesma região, sei lá, o regimento de Évora, por exemplo. Quando morriam todos os jovens daquela região. Houve imensas regiões da França, da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, da Inglaterra, que ficaram subitamente sem os seus filhos, sem os seus irmãos, sem os netos, etc. O que causou uma depressão coletiva muito grande. E realmente o que sucede é que todo esse ambiente criou, no homem médio vulgar, criou um grande ressentimento face aos regimes liberais, que no fundo estiveram por trás da guerra, com exceção do Império Russo, que era um regime pré-moderno praticamente. Em segundo lugar, e portanto houve uma grande negatividade, e essa negatividade decorre no âmbito de uma sociedade que entretanto se tem desenvolvido muito, do ponto de vista tecnológico, é quando a sociedade se torna de facto uma sociedade técnica, uma sociedade de massas, e portanto, naturalmente, o homem médio é um homem que se revolta contra esses regimes e vai atrás das alternativas que contestam esses regimes. O marxismo-leninismo, que tem o seu, digamos, que cria um Estado novo revolucionário na União Soviética, e do outro lado, o nazismo, o fascismo e o corporativismo, que rumaram para estilos de regimes autoritários / totalitários. Portanto, acontece que este ambiente provocou no homem médio esta desorientação, rumo, portanto, a um extremismo muito grande. Nos intelectuais, houve a percepção de que realmente a sociedade multitudinária, tecnológica, que se estava a anunciar, era uma sociedade que abafava, digamos assim, não obstante todo o progresso, abafava os valores do anterior sistema. E por isso é que muitos intelectuais, como Fidelino de Figueiredo, acharam que, não obstante progressos efetivos que se verificaram nessa altura, tudo isso tinha uma conotação negativa. Porque faltava, digamos assim, a mística, aqueles laços que fixam os valores de um determinado sistema. Realmente, Edward Carr também viu a mesma coisa. Não é por acaso que entre 1919 e 1939 houve uma derrapagem total do sistema global que existia desde, pelo menos, as grandes revoluções da Era Moderna, que foi a Revolução Americana em 1776 e a Revolução Francesa de 89. Essas revoluções criaram um novo sistema político internacional, o chamado sistema de Estados civilizados, que permite, no século XIX, não só a par da Revolução Industrial, permite a colonização do resto do mundo, permite um progresso sem precedentes. É nessa altura, no século XIX, que começa a haver, digamos assim, que se pode dizer, começa a haver na sociedade europeia, no seu conjunto, a superação de certos fatores críticos, de certos limites críticos. Por exemplo, até o século XVIII, princípio do século XIX, viver no cotidiano para a esmagadora maioria do povo era um exercício de sobrevivência. É no século XIX que começa, não obstante o capitalismo selvagem, não obstante isso, começa a haver mínimos de sobrevivência, e acontece que realmente este período é um período que se vem desenvolvendo com um otimismo enorme, uma crença enorme no progresso, uma ideia de progresso linear, infinita, e essa crença que cria utopias, como, sei lá, Júlio Verne escreve A Ida à Lua, não é por acaso, é porque ele acredita que os pressupostos histórico-intelectuais estavam lá, a ideia de que estamos numa sociedade tecnológica que é imparável, que vai sempre avançar, e efetivamente sucede que essa evolução relativamente otimista, tão otimista que, uma coisa que pouca gente sabe, eu também não sabia, porque não sou economista, mas pude informar-me, nos anos 90 do século XIX, 1890 e seguintes,
o grau de trocas que existia entre os países envolvidos era proporcionalmente mais elevado do que atualmente, que é uma coisa que pouca gente sabe. Aliás, pode falar-se de uma certa globalização já existente na altura. E acontece que realmente tudo isso é interrompido abruptamente pela Primeira Guerra Mundial. E a partir daí entramos numa derrapagem permanente. Porquê? Porque os regimes que contestam o regime liberal, os regimes liberais, têm outro tipo de intuitos. Não respeitam os costumes internacionais, não respeitam a lei internacional, enfim, nós sabemos disso, o Pacto Germano-Soviético, a forma como Hitler se comportava com todos os tratados que assinava e assim rasgava. Há uma autêntica infração a todos os princípios da ética internacional, a invasão da Abissínia, hoje Etiópia, pela Itália, que foi condenada pela Sociedade das Nações e a Itália não quis saber. O expansionismo japonês, que provocou, anexou parte da Manchúria, parte da China, e que foi condenado pela comunidade internacional e o governo japonês não quis saber, a Guerra Civil de Espanha, tudo isso compõe esse período de 20 anos, são 20 anos de derrapagem, digamos assim, de todo o sistema jurídico-político internacional no Ocidente. E perante isto tudo, efetivamente, acontece que os intelectuais europeus ficaram extremamente, digamos assim, desencantados. Max Weber tem nessa altura grande parte das suas obras importantes e diz que efetivamente estamos numa jaula de ferro, o Ocidente criou a sua jaula de ferro, que são contradições insanáveis entre a secularização e a capacidade, digamos assim, de fugir à irracionalidade. Ora bom, mas a rendição dos liberais foi o que aconteceu na Europa, em geral, e que leva à Segunda Guerra Mundial. A rendição dos liberais não foi, porém, total. Com efeito, houve, em alguns lugares, um ressurgimento do pensamento liberal, e alguns autores importantes. Em Espanha, por exemplo, Maria de Zambrano escreveu um importante livro sobre o liberalismo. Em Itália, Piero Gobetti, Carlo Rosselli, que foi assassinado pelos serviços secretos fascistas italianos, quando estava exilado em França. Em Inglaterra, Leonard Hobhouse e John Hobson, por exemplo, e John Dewey nos Estados Unidos. Na verdade, estes, digamos assim, estes autores vieram pôr a questão de haver um novo liberalismo. E propuseram um novo liberalismo. Todos eles à sua maneira, com obras diferentes e provavelmente não se conhecendo uns aos outros. Não estou a par disso, mas creio que não se teriam conhecido uns aos outros. E Dewey surge com uma grande força do ponto de vista dos seus escritos políticos. Com uma grande força, porquê? Ele representa, de facto, é talvez aquele autor de todos os autores liberais que pretendem refundar o liberalismo, que não conseguiram, diga-se passagem, e já veremos porquê. Dewey é, de facto, aquele que mais livre se sentia. Isso tem a ver com o pragmatismo americano, que tem, o pragmatismo americano, juntamente com outra corrente importante no plano jurídico-político, foi o realismo jurídico americano, tem grandes raízes na forma como a nação americana se criou. Tem, digamos assim, raízes numa história que constitui a própria civilização americana. Repare-se, a mobilidade das fronteiras nos Estados Unidos, durante a formação da Federação ao longo do século XIX, em que o Texas chegou a ser independente, por exemplo, e depois um Estado confederado, e depois um Estado federado. A ductilidade na própria organização social, na medida em que nos Estados Unidos não havia uma história de relações feudais, relações aristocráticas, em que os liberais não tiveram que pactuar com os poderes absolutistas e, portanto, criando mecanismos, digamos assim, de controle da população. A relativização da memória histórica, ou seja, para os americanos, de facto, há um momento de estaca zero. Eu conto sempre uma anedota que aqui aconteceu na universidade, em que eu estive com uma colega americana, e, nomeadamente, por uma curiosidade minha, cometi um lapso, e disse assim, perguntei-lhe se ela era mesmo americana, no sentido de que, qual era a ascendência dela, como perguntamos frequentemente aos brasileiros, não é? São de ascendência que é italiana, japonesa, grega, portuguesa. E ela olhou para mim e disse assim, não senhora, ora essa, eu sou genuinamente americana, os meus antepassados já vinham desde as imigrações do século XVII, ou seja, o que estava antes não era família, o que estava antes não contava, o que estava antes, de facto, a estaca zero começa com a fundação, com o chegar à terra americana, ao novo mundo. E isto tem muita importância. Depois, a democracia local, que também, o tipo de democracia local que se instituiu nos Estados Unidos, e por fim, digamos assim, este John Dewey, portanto, sofre todo o pragmatismo americano e o realismo jurídico americano são reações muito práticas na fundação de uma sociedade que se quer nova e se quer livre até certo ponto. Livre de tudo. E por isso, John Dewey, por um lado, sente-se mais livre e, por outro lado, ao mesmo tempo, ele assiste àquilo que se pode chamar a profunda
carga do capitalismo americano em força que vai levar ao crash de 1929 e anos seguintes. E claro, acresce a tudo isto o facto de John Dewey ter vivido muito tempo, ele morreu com 90 e muitos anos, e por isso ele assistiu a todo um ciclo histórico muito rico e muito, digamos assim, transformador. E por isso ele teve uma vida que se desenrola entre a Revolução Industrial e a expansão até à bomba atómica de Hiroshima, digamos assim. Ele morreu em 52 e, portanto, assiste a um ciclo histórico gigantesco. Ora, que princípios é que se podem, digamos, extrair, digamos assim, do seu pensamento político? Eu vou, digamos, sintetizar os grandes princípios. Primeiro, a ideia de que, ao contrário do liberalismo dominante, que acredita nas virtudes pacificadoras da interdependência económica e no facto de os Estados, ao relacionarem-se muito entre si, isso conduzir a laços de paz, John Dewey nunca teve ilusões e sempre achou que, de facto, isso não é rigorosamente verdade. Curiosamente, esta tese ainda é hoje seguida por escolas importantes das relações internacionais, mas a verdade é que Dewey diz que realmente a proximidade tecnoeconómica também pode gerar conflitos de interesses, conflitos de interesses geopolíticos e por isso mesmo potencia até o conflito, como de facto aconteceu. Curiosamente, a onda de nacionalismo, por exemplo, que percorre a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, é uma onda, e armamentista, é uma onda que é precedida pelo tal momento de intensas trocas comerciais entre os Estados mais importantes. Ao contrário do pensamento liberal dominante, que acreditava numa evolução permanente da produção industrial, John Dewey percebeu que a crise dos anos 30 mostrou que assim não era. O progresso não era infinito, era linear, e não íamos sempre, de forma imparável, num crescimento económico sem fim. Ao contrário do liberalismo tradicional, John Dewey nunca achou que a liberdade surgisse como naturalmente associada à racionalização das relações sociais. Não sendo, portanto, para ele claro que existisse uma perfeita compatibilização entre a liberdade individualista, digamos assim, e a liberdade da sociedade. John Dewey percebeu que o liberalismo, no fundo, tem duas faces, como Jano. Uma que são os princípios ético-políticos que assentam na liberdade do indivíduo e na sua dignidade, que é a grande mensagem que, no fundo, nos é transmitida pelas revoluções modernas de 1776 e 1789. É bom lembrar que a Declaração de Independência da Virgínia de 1776, 4 de julho, é o único documento jurídico-político até hoje que diz que é um direito fundamental do homem a busca da felicidade, que é uma coisa que nunca se encontrou em documento jurídico nenhum. É bom lembrar que o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade, fraternidade. E, portanto, Dewey sempre achou que, no fundo, esses grandes princípios eram depois como que coados, filtrados. Porquê? Por um liberalismo baseado no individualismo possessivo, na ideia da posse, na posse dos bens. E isso obriga a uma estrutura social onde há uma grande filtragem, como aliás agora se viu com as eleições americanas. O colégio eleitoral dos Estados Unidos é uma invenção de Jefferson, que quando criou disse, como todos os grandes liberais, inclusive elementos iluministas do século XIX, disse, bem, o povo deve poder votar, mas há que ter cuidado porque o povo é também ralé. Aliás, como se dizia o francês no século XVIII, que era a língua universal, não é? E na altura as elites usavam muito a palavra canalha. A canalha. A ralé, a populaça, é perigosa. Por isso vamos dar esse direito de voto, mas depois há aqui uns sábios, que agora são 538, que no fim vão confirmar e convalidar o voto popular. Esta filtragem, feita pelo liberalismo, é claramente uma filtragem que tem a ver com as outras filtragens constitucionais que há em toda a Europa. Por exemplo, o sistema bicameral, porque é que há duas câmaras não eleitas, a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Pares, o Senado, todas essas câmaras não eleitas são formas de filtragem da Câmara que é eleita pelo povo, que aliás nunca é o povo. Começa por ser o sufrágio censitário, só vota quem é proprietário e quem tem instrução, só votam os homens, portanto não votam os trabalhadores por conta de outra, não votam os analfabetos, não votam as mulheres, e como disse alguém, não votavam os animais nem as pedras. Bom, ao contrário também do princípio de laissez-faire, laissez-passer, por isso John Dewey faz uma distinção entre estes dois liberalismos. E recorre, digamos assim, a uma ideia que é esta. O liberalismo verdadeiro é aquele liberalismo que tem a ver com a filantropia, de algum modo, que surge no século XVIII e que ele associa, de algum modo, à filosofia de Rousseau. O outro lado é aquele lado que encara como natural e que naturaliza o laissez-faire, laissez-passer, na versão dos liberais como Adam Smith. E Dewey, portanto, acha que estas duas formas de pensar
leva a uma disjunção entre meios e fins. E ele é um dos primeiros liberais que diz, de facto, o liberalismo está enganado, porque está numa profunda disjunção entre meios e fins, e isto não vai levar a lado nenhum. Ou seja, no fundo, Dewey diz muito antes de Habermas, por exemplo, que escreveu isto em 1980 e tal, que disse assim, o grande problema do Ocidente é que esqueceu-se das fontes utópicas, dos pensamentos que o alimentaram. O liberalismo de um lado, o socialismo do outro. E caiu em quê? Caiu naquilo que Dewey também, aliás, critica, antes de Habermas, claro, que é o procedimentalismo, o formalismo, as formas institucionais de controlar as sociedades e não, portanto, as formas, digamos assim, de se tornar, digamos assim, a sociedade mais livre. E por isso, a filosofia política de Dewey assenta na ideia da necessidade de radicalizar a democracia. Como? Encarando-a como uma forma de vida em princípio educativo. Encarando a educação como o âmbito essencial da interrogação filosófica, digamos assim. O que, desde logo, o leva a interrogar-se sobre os espaços, digamos assim, de distanciamento crítico face às políticas concretas. Por exemplo, ele pergunta-se, em que medida se avalia o grau de inexistência de racismo ou o grau de tolerância numa sociedade? É pelo formalismo legal ou deverá ser por uma exigência vital que se auto-implique como crítica dos prejuízos? Outro tópico, e o próximo do fim, é que o núcleo, digamos assim, que o núcleo de pensamentos dele é em torno da necessidade de, em política, haver uma grande familiaridade teórico-prática com os valores para uma democracia efetiva, uma reafirmação da democracia. Com efeito, só assim se escapa quer ao utopismo abstrato, que, enfim, não tem soluções, quer ao procedimentalismo, que é esvaziado de conteúdo. E acontece que alguns críticos de Dewey perguntaram se Dewey com isto não estava a ser demasiado instrumental. E a verdade é que não, porque ele, precisamente como coloca, digamos assim, as questões morais no âmago do seu pensamento, ele não dispensa a intersubjetividade. Logo, o lado empático, digamos assim, das formas de organização social, da própria interação política e social. E por isso mesmo é que ele acha que uma democracia sólida, e critica a americana nesse sentido, tem que ter um verdadeiro espaço público. E ele pensa que o espaço público, ele aliás dedica uma obra a isso tudo, o espaço público não é, efetivamente, um espaço público verdadeiramente livre. Porquê? Porque não é habitado por pessoas que tenham essa autoimplicação vital e moral e que, portanto, façam do exercício da crítica, digamos assim, da crítica fundamentada, façam desse exercício uma forma, digamos assim, de vida. E por isso, o indivíduo, para ele, tem que se integrar intelectual e moralmente, para ampliar, digamos assim, a democracia, e tem que se integrar, digamos assim, nesse espírito, nesse elan, que é, efetivamente, um elan, que é a tal construção, que já esta tarde falámos aqui, que é a construção do indivíduo na sua relação com os outros mesmos, com os outros. Por fim, queria chamar a atenção para um pequeno tópico. Onde é que está, digamos assim, são os limites, a meu ver, do pensamento político de Dewey? Primeiro, claro que ele é um adepto do liberalismo humanista e democrático. Coisa que o liberalismo já nos anos 20 e 30 não era. Ponto 2. O limite é que eu penso que Dewey, com o seu otimismo, não percebeu que estávamos numa outra forma de organização do próprio liberalismo. E, portanto, não percebeu que a face, digamos assim, do individualismo possível venceu. E é por isso que todos aqueles intelectuais que propõem um novo liberalismo humanista e democrático perdem e são vozes, digamos assim, perdidas na escuridão. Por fim, ele também, dada a sua capacidade prática de olhar as questões, é débil na forma como vê as questões internacionais. Ele vê aproximar-se, vê a crise, vê o fracasso da Sociedade das Nações, vê o aproximar-se das ideologias totalitárias. Nos anos 30 vê claramente já tudo isso, digamos, em execução. E, no entanto, ele continua a dizer o seguinte. Claro, ele é um otimista. Ele diz assim, um dia, se a sociedade internacional acreditar muito e se vincular pelo direito internacional, nós podemos criar uma vinculação forte. A verdade, porém, é que isso não existe. O direito internacional é débil. E por isso, como é débil, acontece que para já nós temos que nos valer da moral, dos princípios da moral internacional. Só que a moral internacional assenta nos costumes. E os costumes, em termos jurídicos internacionais, como em termos internos, aliás, quando existiam, são qualquer coisa que exige, por vezes, séculos de sedimentação. E por isso não são algo que vá solucionar os problemas que, nomeadamente, agudos se põem a uma comunidade. Por isso, Dewey, que acredita na possibilidade de um dia os homens, a nível global, se conseguirem entender de forma pacífica, de forma comunitária, intersubjetiva, na verdade ele, a esse nível, não acredita nisso e limita-se a pedir, digamos assim, moderação, a pedir capacidade de se ceder
argumentos débeis, nomeadamente aos argumentos morais. E isto, é claro, faz, por um lado, a sua grandeza, indiscutivelmente, mas faz também dar uma explicação para a debilidade estrutural, digamos assim, que habita o seu pensamento político e que, na verdade, fez com que, a nível global, o pensamento de Dewey não tenha, digamos assim, deixado uma marca muito grande. Todavia, e concluindo, quero dizer que nos Estados Unidos ele deixou uma marca grande. Richard Rorty, por exemplo, é um importante autor do neopragmatismo. O próprio Habermas, por exemplo, disse que sempre que lhe falha a solução da filosofia hegeliana e marxista, ele recorre ao pensamento norte-americano de John Dewey, diz isso expressamente nos seus ensaios. Mas o que é importante é agora, há um ressurgimento dos estudos sobre Dewey e há uma reedição agora no século XXI já de grandes obras dele e de seleções de escritos dele, o que demonstra que provavelmente agora começamos a fazer justiça a este tal radicalismo democrático de John Dewey. Muito obrigado. Obrigado.
Sim. Seguindo a ordem. Antes de mais, muito obrigado pelas questões, até porque, de acordo com aquilo que eu dizia, aquilo que nós dizemos aqui vale a pena, sobretudo pelas perguntas que nos coloquem, não é? Para ser coerente. Mas, portanto, sendo sintético, por causa da hora e tudo isso, em relação à questão da utopia, na verdade, muito sinteticamente, teríamos imediatamente de esclarecer com que noção de utopia nós sabemos, estaríamos a falar. E eu faria só esta distinção. Se nós falamos da utopia ideológica, ou seja, daquela utopia que está pré-construída e que depois um grupo de iluminados, ou um iluminado só mesmo, aplica a toda a humanidade, ou a toda uma comunidade, um grupo humano na convicção de que aquilo é melhor para eles, não é? Porque ele acha que é melhor, essa é a utopia ideológica, que é diferente da utopia filosófica. A utopia filosófica é aquela que formula ideais, mas no sentido de formular ideais porque eles situam precisamente para além dos limites do possível. Ou seja, a filosofia, o princípio que eu parto, é precisamente o pensamento que tem a capacidade de exceder o possível. Não é? Admitamos que a ciência trabalha dentro do possível, a filosofia tem a capacidade de exceder o possível. Por ainda há poesia, mas agora não iria lá. Se nós consideramos esse segundo sentido da utopia, eu diria que esta utopia, que é a utopia filosófica, é aquela que está presente no pensamento de John Dewey, não a outra. O John Dewey tem, aliás, sinteticamente o que eu referi, ele é um acérrimo crítico do idealismo, de muitos dos princípios do idealismo alemão, incluindo, eu falei do Kant, mas inclusive do idealismo hegeliano. E precisamente porquê? Porque ele critica exatamente o facto de o idealismo hegeliano está na base de concepções utópicas, da formulação de ideais, se quiserem, que estão previamente esboçados, delineados, e que cumpriria a humanidade realizá-los. Ou seja, a educação e a história não seriam mais do que o cumprimento de ideais previamente determinados. No caso do idealismo alemão, no caso de outros desvios, mas de evoluções do idealismo alemão neste propósito, tem a ver com o facto de um grupo qualquer de iluminados, ou considerar que pode traçar essa utopia servindo a todos. Essa segunda utopia não está de forma nenhuma, é rejeitada completamente por John Dewey. A outra, sim, está presente. Precisamente porque, e permitam-me que só ligue àquilo que eu aqui pretendi dizer, não sei se fui claro, é que John Dewey valoriza exatamente em toda a sua obra, mesmo, inclusive na democracia e educação, valoriza precisamente a capacidade de interpelação. E educar é isso. Educar através da filosofia, ou educar com a filosofia educativa, a filosofia da educação, é precisamente porque, não é por acaso, aquela que é a filosofia política, aliás, também que o Sr. Professor lembrou, é aquela que permite formar a criança e o jovem no sentido de eles serem interpelados do seu presente, serem, portanto, contemporâneos, e nesse sentido excederem os possíveis, e nesse sentido realmente serem capazes de gerar utopias. Utopias, e vamos ao pragmatismo, que terão consequências na prática, não é? Terão consequências na prática. E terão consequências na prática, permitam-me, eu sei que, sendo breve, na medida em que aquilo que permite este tipo de concepção é justamente a construção da democracia. A democracia no sentido que John Dewey lhes dá. A democracia, como nós sabemos, tanto não é uma instituição organizada, não é disso que ele se está a referir, ele refere-se, a democracia é uma construção exatamente por esta interpelação contínua através do pensamento utópico. Nesse sentido, John Dewey, utópico, sem dúvida nenhuma. No sentido de utopia ideológica, nunca, de maneira alguma, conforme, aliás, o Sr. Professor também, na sua intervenção, acho que não falou na utopia, mas decorre daquilo que ele disse. Em relação à atualidade, a atualidade, dizer, em que é que se eu compreendi bem a questão que colocou, dizer, o que é que o John Dewey nos pode ser útil, pode ser importante hoje em dia, não é? Se calhar vou repetir coisas que aqui já foram ditas por outros e melhor que eu. Neste sentido, John Dewey continua a ser a contemporâneo pela simples razão de que os ideais educativos não se realizam, pelo menos ou se realizam apenas numa pequena parte, mesmo da pedagogia progressista, não é? Que ele fala. Na realidade, nós sabemos que não podemos dizer que não se realizou nada, mas que muito pouco se realizou. E depois, deixem-me só acrescentar o seguinte, se me permitem, e isto vai de acordo com o pensamento de John Dewey. E tem a ver com a questão da pedagogia do projeto, que me permitem que eu relacione a pedagogia do projeto com o pensamento de John Dewey, que acho que é agora a ocasião. Apenas para dizer isto,
é que o projeto e a pedagogia do projeto, e vamos considerar que é uma herança de John Dewey, e vamos aceitar isso, ou se me permitem, se quiserem aceitar comigo, tem uma característica muitíssimo importante, que é precisamente formar as pessoas para o erro e para o fracasso. Porquê? Porque um autêntico projeto, um projeto autêntico, é aquele que necessariamente está condenado ao fracasso. E porquê? E eu já vou ver porque é que estou a dizer a propósito da questão que me colocou. É que mesmo quando um projeto tem sucesso, e vamos ao pensamento de John Dewey, o pensamento da continuidade, da evolução, da construção, nós sabemos tudo, do devir, mesmo quando um projeto tem sucesso, se nós não tivermos uma concepção ideológica da educação e precisamente dos processos, naturalmente, com a evolução, esse projeto realizado vai deixar de estar adequado. E ele tem de evoluir, ele próprio tem de se transformar. Senão ele cristaliza-se. Não é? E se ele se cristaliza, é que estamos a contradizer tudo o que estamos aqui a referir. E nesse sentido, na coerência do próprio pensamento de John Dewey, eu não sei se estou a tentar ser habilidoso para fugir à sua questão, ou só responder à sua questão, eu talvez, mas a retórica implica um pouco de habilidade, aceito, mas para dizer o seguinte, é realmente um pensamento atual, necessariamente um pensamento atual, na medida em que, obviamente, o projeto e a pedagogia, o projeto que decorre do pensamento de John Dewey, ele é um projeto que sempre, que mesmo que se realiza em parte, se vai realizando, nunca está realizado. E, portanto, naturalmente, o John Dewey é atual. Muito obrigado pela questão. Bem, pegando um pouco nas palavras do professor Adalberto, eu acho que o grande legado do Dewey é que ele acha que a democracia é um projeto em construção, é um ideal em aberto. Assim, o futuro está em aberto. Será aquilo que nós quisermos que ele seja, ou que nós conseguirmos que ele seja. E isso é cada vez mais atual. E parece-me que mais importante do que a ciência como conhecimento sistematizado é a concepção do conhecimento científico como metodologia. A metodologia, lá está, que joga com o erro, com a tentativa, com a procura e com a experiência, e que as pessoas vão construindo, não é? E é importante que os jovens e as crianças interiorizem isto. Por isso é que ele diz que cada democrata deveria ser o seu próprio cientista. O que penso que é muito importante nos dias de hoje, com os desafios à democracia que nós estamos a viver, não é? Nós estamos hoje a confrontar-nos com desafios reais à democracia. Como é que nós vamos enfrentar os desafios dos próximos anos? Obrigada. Senhor Coordenador, permite-me só, Sr. Professor, não só apenas para dizer, peço imensa desculpa, mas só para dizer o seguinte, só porque as questões suscitam, e depois nós ficamos a elaborar, depois saímos daqui, porque é que eu não disse aquilo? Não, mas era pedindo a coisa, para mim é importante, e nós muitas vezes, e nós que somos professores, estamos convencidos que dizemos coisas importantes, e não é tanto assim. Mas eu apesar de tudo, eu estou convencido que digo coisas importantes, desculpa aí a modéstia, não serei o único. Mas já para dizer o seguinte, a propósito, é a questão da cidadania, só queria dizer isto apenas, que acho que é um dos contributos importantes que decorre do pensamento de Dewey, é que nós vivemos numa época, precisamente agora, em que estamos numa transição de uma concepção tradicional de cidadania, importante, sem dúvida, que herdamos da Revolução Francesa, peço desculpa, para uma nova cidadania que não é compaginável com a ideia de que a cidadania nos é outorgada. Quer dizer, no fundo, a cidadania que vem da Revolução Francesa, com todo o respeito e pela herança que ela nos deu, todavia herdou da concepção anterior a ideia de que a liberdade e a cidadania era outorgada a quem? Pelo Estado. O Estado, a gente via, caía no Estado, nascia no Estado, e o Estado outorga-nos a cidadania. E não é assim. E John Dewey mostra-nos isso muito bem. A cidadania, a proteção democrática, é qualquer coisa que nós temos de construir, de ganhar, através da nossa própria vida. É na vida e na educação que nós a temos de realizar. E isso, eu só tinha a dizer isto. Este, para mim, é um dos conteúdos decisivos e da atualidade de John Dewey. Desta nova concepção de cidadania, que não é uma concepção outorgada, recebida, mas que é uma cidadania que nós temos de construir pela implicação na vida e não por sermos sujeitos passivos de uma cidadania que nos seja dada. Sr. Professor, peço desculpa por ter usurpado o seu tempo. Não era essa. Eu queria responder também sinteticamente por ordem. O individualismo falhou, o individualismo tal como John Dewey, digamos assim, o concebia, claro, falhou, porque o que substituiu o individualismo, aquilo que está a acontecer não é uma sociedade de indivíduos,
É uma sociedade muito diferente, é uma sociedade onde realmente há um policiamento, digamos assim, uma gestão da individualidade. John Dewey John Dewey tinha uma outra ideia. John Dewey olhava a sociedade como composta por indivíduos conscientes de que o todo é mais que a soma das partes e, portanto, acontece que os indivíduos teriam todos grandes e sólidos princípios ético-políticos. Ora, isso, na verdade, não é a realidade daquilo que eu gosto sempre de usar uma expressão a um grande pensador contemporâneo, já morreu, mas é contemporâneo, que foi Bobbio, que falava muito no problema, e era um positivista, era um homem, curiosamente, dos poucos socialistas não marxistas europeus, pensadores, e Bobbio dizia que o grande problema da esquerda e o problema do liberalismo era aquilo que ele chama, em italiano, la rozza materia. A matéria bruta. A matéria bruta quem é? Somos nós. Porquê? Por isto, porque se eu for ali ao hipermercado e na fila extensa que está cheia de gente, perguntar à pessoa que me atende: olha, antes de iniciarmos aqui o pagamento, qual é o seu coeficiente de felicidade hoje? Se eu perguntar isto, eu estou a entrar, digamos assim, numa interação que é de índole ético-comunicativa e ético-política, em sentido agora amplo, mas que na verdade causaria a fúria do prático inerte, para usar a expressão de Sartre, que é a fila. Porque na fila todos são furiosos comigo para eu estar realmente com aquelas tretas com uma pessoa que não conheço lado nenhum. Na verdade, nós tratamos os outros um bocado como, digamos assim, instrumentos no nosso cotidiano. Tenho fome, quero comer, vou comprar, a pessoa que me atende é para mim invisível e vice-versa, diga-se passagem. Portanto, esse é um problema que se põe. Portanto, acontece que, digamos assim, o normal é o estratégico e o instrumental. As empresas funcionam de um modo estratégico. Isto é, de uma forma pouco democrática. O pressuposto é vender, sem algumas regras, mas o pressuposto é vender, não é dar. Portanto, há aqui uma lógica, obviamente, que é uma lógica em si mesma fechada. Portanto, Dewey enganou-se. Enganou-se, a meu ver, o idealismo dele falhou. Diga-se passagem que a melhor prova disso é nas críticas que se fazem ao individualismo e ao liberalismo. A melhor crítica que eu conheço, que curiosamente não é dos marxistas, a melhor crítica ao liberalismo não é feita pelos marxistas, é feita por um homem genial, um grande autor genial, que foi Carl Schmitt, que por acaso foi nazi. E por isso é um homem incómodo, e hoje em dia muito atual, e adorado à esquerda e à direita, e odiado à esquerda e à direita. Carl Schmitt tem uma das críticas mais ferozes e mais brutais contra o liberalismo que venceu. E ele tem uma frase que diz tudo. Eu não posso produzi-la porque agora não estou exatamente com ela, estou com, como diria agora, com uma disfuncionalidade, uma cognitiva temporária. Como aconteceu há dias na Assembleia da República. Bom, acontece que eu com esta minha disfuncionalidade só posso dizer o seguinte: é que ele diz qualquer coisa do género. O que é o liberalismo? Retórica declamatória nas ideias, bruto realismo nos factos. Ou seja, não é por acaso que o Carl Schmitt dizia que o liberalismo realmente existente deu uma injeção de morfina monumental na civilização ocidental, despolitizando a sociedade. E, portanto, ora, isto mostra como o liberalismo que venceu está nos antípodas do liberalismo de John Dewey. Pensava que o liberalismo não, era o cidadão participante que andava ali, todo interessado pela sociedade, etc. Bom, segunda questão. Dewey no futuro. Tem futuro por uma razão. Eu acho que Dewey tem futuro num ponto. Eu sou daqueles que continuam a pensar que não estamos bem numa era pós-moderna, mas estamos numa modernidade tardia e inacabada. Portanto, eu continuo a achar que se partimos do princípio de que o lema da modernidade é o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, hão de reparar que nós hoje realizamos a liberdade, porque todos temos liberdade formal. Substancial é outra questão, mas formal temos. Igualdade, somos todos iguais perante a lei. Sabemos que há problemas também de desigualdades a esse nível, mas não é legítimo dizer que a liberdade e a igualdade, digamos assim, não devem existir. Hoje isso passou a ser ilegítimo e é ilegal. Mas a fraternidade ninguém realizou ainda. Portanto, os ideais da era moderna ainda não foram realizados por completo. Portanto, eu continuo a achar que Dewey tem futuro na medida em que ele insiste neste ponto. Eu acho que ele tem muito a ver com esta ideia da empatia, da intersubjetividade, que leva, claro, a uma teoria, digamos, da fraternidade. Por fim, as duas questões finais. O ressurgimento do nacionalismo e estamos numa nova cultura intervalar e a reforma da ONU. Bom, eu queria só dizer o seguinte: pois, o nacionalismo ressurge sempre que... O nacionalismo é uma coisa esquisita, porque o nacionalismo nasceu com a Revolução Francesa, quando a Assembleia Nacional proclamou o serviço militar obrigatório perante a invasão dos Estados absolutistas e chamou la nation en armes.
La nation, a nation era substituto do rei, era substituir o rei. Portanto, o nacionalismo, curiosamente, nasceu com uma conotação de esquerda. No século XIX, com o romantismo e outras correntes, passou a ser de direita, e no século XX, ora é de esquerda ou de direita. Vejamos, o nacionalismo independentista africano, geralmente revolucionário de esquerda. O nacionalismo de Fidel Castro, que detestava que o povo cubano fosse tratado como criado pelos americanos, de esquerda. Mas depois temos, claro, o nacionalismo que a extrema-direita proclama. E que, portanto, tem a ver com o quê? Com medos. No fundo, a questão é, o nacionalismo é uma ideia que historicamente é muito recente. O conceito de nacionalismo é muito recente porque a Revolução Francesa foi ontem, em termos históricos, nos ciclos longos. Portanto, o nacionalismo é uma questão que se põe em termos deste género. Sempre que há incerteza e insegurança, os seres humanos cerram fileiras. E cerram fileiras em torno de uma comunidade imaginada. Pronto. E a comunidade imaginada é, de facto, uma comunidade mítica, onde tudo corre bem, onde está tudo bem, está tudo perfeito. Onde, portanto, aquela litania dos estrangeiros tirando os empregos, reparem que é uma litania muito seguida pelo discurso nacionalista, esquece um pequeno pormenor, é que para se realizar um emprego para todos os portugueses, seria necessário que houvesse um Estado totalitário que dissesse, tu, licenciado em literatura, vais apanhar o lixo. Tu, para ter emprego para todos os portugueses, não é? Porque alguém tem que fazer o que nós não queremos fazer. E são os estrangeiros que o fazem. Ora bem, o nacionalismo tem alçapões retóricos desse tipo que não explica como é que depois se concretizaria exatamente o problema, só mediante um Estado totalitário, como é óbvio. Portanto, o nacionalismo tem esse problema, é um ressurgimento atual, de facto, e é um problema, e é este, enquanto isto não se justificar e não se der segurança à população europeia em geral e ocidental, nós não perceberemos nada do que está a acontecer. E isto liga-se com a sua segunda pergunta. Estamos numa cultura intervalar, eu não penso que estejamos numa cultura intervalar ainda, mas há um facto que é verdade, que é as elites, sobretudo a política financeira, têm-se abstido de pensar, deixou de refletir. Há hoje autores que dizem que, no fundo, estamos perante manifestações de medo das elites. As elites, dou um exemplo concreto. A tecnologia hoje permitiria reduzir imenso o horário de trabalho. Imenso. Isso não é feito por razões políticas. Porque se reduzisse o horário de trabalho a sério em toda a sociedade, isso causava um problema de reorganização da sociedade. O que levantava logo problemas de ideias subversivas e coisas do género. Portanto, isso não é feito só por essas razões. Hoje em dia, essa é a verdade. A velha questão que já Marcuse colocava nos anos 60, a tecnologia devia libertar o homem, pelo contrário, cada vez mais o aperta, tem a ver hoje com claramente isso. A libertação pela tecnologia, possível hoje ainda, possível já hoje em certos aspectos substantivos, não se realiza por razões puramente políticas de controle da população. Por isso as elites têm medo e andam cheios de medo. E o medo das elites, sobretudo a político-financeira, com algumas elites intelectuais, bem entendido, leva a que haja uma abstenção, digamos assim, uma suspensão do pensamento. Penso que nesse sentido são sintomas de uma cultura intervalar, é um facto. Embora eu tenha esperança que isso, enfim, a história não se repita. Por fim, a reforma da ONU e o Conselho de Segurança. Sim, claro, há uma coisa que é espantosa e que é nova. Permitam-me só dar aqui um dado cronológico. Todos os modelos políticos internacionais, quando mudaram através de guerras generalizadas. Todos, desde a era moderna para cá. E é possível até que anteriormente também tenha sido assim. Todos eles mudaram. Portanto, guerras generalizadas dentro do contexto do que é uma guerra generalizada há 500 anos ou há 1000, etc. Ora bom, aconteceu isso precisamente com a Segunda Guerra Mundial. Foi o penúltimo paradigma que se instalou e que é derrubado com o Muro de Berlim e o fim da União Soviética. De facto, não houve nenhuma guerra generalizada. Há imensos conflitos inextinguíveis, e cada vez mais, é uma coisa esquisita, que não se percebe muito bem. E numa fuga para a frente, até nisto se nota o pudor, entre aspas, o medo das elites políticas. Por exemplo, é bom saber o seguinte, por exemplo, os Estados Unidos nunca entraram em guerra desde há décadas, porque só o Congresso é que pode declarar a guerra. O que há é intervenções armadas, que é o que é feito nos decretos presidenciais, o que é dito nos decretos presidenciais. Há um pudor em declarar a guerra, porque há medo da declaração de guerra. Ora bom, acontece que atualmente não houve ainda uma guerra generalizada. Mas não percamos a esperança, permitam-me o cinismo, que isso possa acontecer. Em 1986, houve um autor americano que estuda os ciclos longos na política internacional, Goldstein, que é de origem alemã, mas americano, que disse em 86, tendo escrito o livro em 84, que achava que o sistema iria cair. Ele foi um daqueles que, não foi o primeiro, diga-se, foi dos últimos, que apontou o declínio da União Soviética. Não foi, de facto, o primeiro, já nos anos 50 havia quem apontasse o declínio da União Soviética. Acontece que ele disse, no entanto, disse assim, bom, isto realmente vai acontecer. E geralmente, quando um paradigma cai, o outro paradigma demora um tempo a formar-se, e enquanto se forma e não forma, há um conflito generalizado.
E ele apontou o período histórico que ele tem, o período histórico como, digamos, a abertura possível, digamos assim, para um conflito generalizado, de 40 a 45 anos. Ora, 86, ainda estamos no prazo de validade para um conflito generalizado. E, portanto, a questão que, ora, as potências não querem alterar muito o sistema para dar a aparência de que se aguentam o sistema como se não tivesse acontecido nada de substancial. É evidente que aconteceu. Os BRICS, etc., apareceram de outros países, outras problemáticas. Mas a verdade é esta, é que há esta ideia de tentar manter a malha existente. Porquê? Porque, de facto, o velho está velho, mas o novo ainda não nasceu. E, portanto, a ideia é um bocado esta, é aguentar a malha para ver se passamos, digamos assim, a tormenta dessa maneira, não é? Muito obrigado. Muito obrigado.